E aí agora eu vou explicar sobre modelo mental, para que vocês possam compreender, porque essa é uma das chaves para que a gente possa ter evolução na nossa vida, é entender como a nossa mente funciona. E a nossa mente ela é dividida, tá, pessoal? Nossa mente é dividida em mente consciente, mente subconsciente e mente inconsciente. Como assim, Fábio? Eu vou explicar para vocês com calma e tranquilidade para que vocês compreendam bem esse modelo mental. A mente consciente é a nossa memória a curto prazo. É o que a gente está conversando agora, por exemplo. De forma racional, né, eu estou passando aqui informações para vocês, vocês estão recebendo essas informações, e ela está nesse momento aqui na memória a curto prazo. A gente tem também o que? Uma memória subconsciente, que é a memória de longo prazo, né, onde estão as nossas emoções, onde estão os hábitos, a nossa autopreservação, que daqui a pouco eu vou falar dela, certo? E nós temos também a mente inconsciente, que é a mente do nosso sistema, onde fica o nosso sistema nervoso autônomo, é o nosso sistema imunológico. Por exemplo, nós não fazemos nada para estarmos vivos conscientemente, né? Então, tipo, eu estou respirando e eu não estou precisando mandar nenhum comando logicamente aqui oficial, tipo, por favor, pulmão, vai lá, se move, por favor, coração, continue batendo. Não, ele automaticamente está aí, né? Então é a nossa mente inconsciente que está comandando tudo para que o nosso corpo consiga. A nossa unha vai crescendo sem eu precisar mandar nada, nosso cabelo cresce, e por aí vai, né? Tudo isso está acontecendo dentro aí da nossa mente inconsciente. E o que é que você e que eu precisamos saber e entender? Que existe a mente consciente e a mente subconsciente, e na mente consciente está aqui esse bate-papo de agora, que vocês estão conversando ali naquele momento, né? O raciocínio, o analítico, né? A memória a curto prazo, beleza. Agora, tudo que é muito importante na nossa vida vai para a nossa memória subconsciente. E o que é que vai para a memória subconsciente que vai determinar quem nós somos, os nossos hábitos e o nosso modo de enfrentar, encarar os problemas da nossa vida e como a gente vive no dia a dia? É a memória subconsciente. E como é que a gente chega lá? A memória subconsciente, para que a gente possa atravessar da memória consciente para a subconsciente, ela precisa estar carregada de muitas emoções. E aí, por isso, que é muito importante o trabalho de vocês, educadores, nas escolas. Porque as crianças, do 0 aos 7 anos, principalmente, mas dos 7 aos 12 também, estão carregadas de imaginação e de muita emoção. E elas vão recebendo tudo aquilo com muita emoção e muita imaginação. As coisas boas e as coisas ruins. Então, tudo de bom e tudo de ruim, e que é carregado de muita emoção, ela acaba atravessando a memória consciente, atravessando o fator crítico que está entre a memória consciente e a subconsciente, e se instalando na memória subconsciente, e criando aí modelos pré-prontos ali, mentais, para a vida. E aí é onde entra o sistema de autopreservação. O que você quer dizer com isso, Fábio? As experiências que a criança, que o adolescente, que o adulto vão vivendo e que são carregadas de muita emoção, elas vão se instalando no subconsciente. E quando vão se instalando no subconsciente, vão criando padrões que podem vir lá na frente a desencadear de vários problemas emocionais, como a depressão, crise de ansiedade, síndrome de pânico e tantas outras situações. Por exemplo, Fábio, uma criança que passa por bullying, né? Sofre bullying, obviamente ali aquela situação é extremamente carregada de emoção e, porventura, a nossa mente cria um sistema de autopreservação. Então, ele vê aquela situação que aconteceu, ele não quer que aconteça mais. Quando vier a ocorrer outras situações parecidas, ele vai e dispara ali o sistema de autopreservação. E aí pode se disparar, por exemplo, numa desregulação de peso, certo? Pode ser com uma síndrome de pânico, né? Pode ser com uma depressão. Vou pegar um exemplo de vida adulta, tá? Você sofre uma freada no trânsito, ok? Sofre uma freada brusca no trânsito. A pessoa que estava no outro carro sai do carro, vai até a janela do seu carro e começa a gritar com você. Desculpa os termos, tá? Seu babaca, você é um imbecil, você é muito burro, você não entende, você não sabe dirigir não, comprou a carteira.
você não vai conseguir sair daqui mais nunca. E aquilo tudo, a sua mente está recebendo, carregada de muita emoção. E aí, por isso que muitas pessoas, eu disse por isso que algumas pessoas acabam desenvolvendo depois o quê? O medo, o pânico de dirigir. A pessoa passou por um evento traumático, a mente recebeu aquelas informações que me chamou de babaca, de burro, de imbecil, de que eu não consigo dirigir, que eu não sei dirigir, e aí depois eu vou lá e não consigo dirigir. Ou, por exemplo, um pai, uma mãe que foi dar aula para o filho mesmo de, dirigir, de direção, e todas as vezes que ia dar aula e que a pessoa não conseguia executar, falava essas palavras com você é muito burro, não aprende não, isso e aquilo outro, e depois a pessoa não tem muita dificuldade para, de fato, aprender, sofre com aquilo, né? Então, por quê? Porque a mente subconsciente, ela tem lá o sistema de autopreservação, ela pegou aquela situação que aconteceu de ruim e acaba depois criando modelos para te preservar. Por quê? Porque o nosso cérebro é preguiçoso, então ele não gosta de estar passando por as mesmas por situações parecidas sempre. Então ele pega e cria modelos pré-prontos e aí nem sempre ele acerta. Na verdade, a maioria das vezes, das situações negativas que nós vivenciamos, das sugestões negativas que recebemos ao longo da nossa vida, ele vai criando padrões e que muitas vezes acaba desvirtuando, certo? Lá na frente, aquilo que a gente está vivendo, por conta de uma coisa que aconteceu no passado.